Boa tarde a todos, bem-vindos a essa aula virtual a respeito de um tema que tem ganhado cada vez mais relevância na indústria no Brasil e no mundo, que é a indústria 4.0. Imagine que você está indo para o trabalho e observa no painel do carro uma luz que indica que algum tipo de problema está acontecendo. Suponha também que seu carro tem tecnologia suficiente para entrar em contato com a fábrica, verificar a severidade do problema e, se for o caso, direcioná-lo à concessionária mais próxima. Essa concessionária, por sua vez, já teria sido avisado sobre sua necessidade, teria agendado a manutenção corretiva em uma data e horário em conformidade com sua agenda, e você teria recebido a notificação desse agendamento por meio do celular. Agora leve essa ideia para uma linha de produção. Imagine que por meio de sensores e CLPs, as máquinas pudessem identificar problemas ou a probabilidade de haver falhas, verificassem procedimentos corretivos necessários e ainda notificassem o sistema de manutenção da sua empresa para abrir uma ordem de serviço e programar a manutenção. Esse cenário pode parecer futurista e até utópico, mas boa parte disto já é realidade. Em indústria de países como Estados Unidos e Alemanha, por exemplo, as máquinas já conversam e trocam comandos entre si, armazenam dados na nuvem, identificam defeitos e fazem correções. Bem, essa é a indústria 4.0. Meu nome é Osmar Saito, professor e coordenador dos cursos de indústria da Faculdade Flamingo, e hoje procuraremos desmistificar os conceitos e principais aplicações da indústria 4.0. E antes, vamos iniciar com um vídeo que hoje não é tão futurista assim, porém ele mostra a indústria 4.0 no nosso dia a dia. Isso já está acontecendo em vários países fora do Brasil, principalmente nos Estados Unidos e Europa. Então vamos então compartilhar esse vídeo.
Fantástico, não? Esse vídeo que vocês viram, ele mostra a aplicação da indústria 4.0 utilizando uma das suas principais tecnologias, que é a internet das coisas. Então vamos voltar nos nossos slides para nós continuarmos a nossa apresentação, tá? Então vamos lá. Agora vamos percorrer a trajetória da evolução da indústria ao longo do tempo. Em meados de 1800, nós temos aí o início da industrialização, com a descoberta da máquina a vapor e a substituição do esforço humano pelo esforço mecânico. É a chamada indústria 1.0. Depois, em meados de 1900, nós temos o advento da produção seriada, a produção em massa, né? Que é a chamada indústria 2.0. Por volta de 1970, nós temos o início da automação dos processos e o advento das células flexíveis de manufatura. É a chamada indústria 3.0. E hoje nós temos a indústria 4.0, com a implantação de sistemas cibernéticos, a internet das coisas, conectando os diversos sistemas e a inteligência cognitiva artificial para leitura e interpretação desses dados. Bom, mas enfim, o que é a indústria 4.0? Como conceito, ela abrange várias tecnologias que se integram verticalmente na organização interna da empresa, desde o chão de fábrica até o administrativo, e horizontalmente na cadeia de valor, envolvendo todos os processos internos, desde o processo de recebimento de matéria-prima, a processo de fabricação, processo de armazenamento, processo de expedição e processo de entrega ao cliente. E utilizando diversas tecnologias, né? As principais são Big Data, né? Que é a capacidade de armazenamento de uma grande quantidade de dados, né? Digitalização, a maneira como esses dados são capturados, inteligência artificial, a forma como esses dados eles são analisados e correlacionados, internet das coisas, né? Que vão conectar os diversos elementos, manufatura aditiva ou manufatura 3D, né, que a gente vai ver a aplicação dessa tecnologia, realidade aumentada, robótica, sensores inteligentes, simulações virtuais e o cloud, né, que é exatamente essa tecnologia de computação nas nuvens, né, para diminuir a quantidade física, né, e o tamanho dos equipamentos. Qual é o perfil do investimento, principalmente aqui no Brasil? É investir em plantas já existentes, tornando-as inteligentes, né? Então, ou seja, eu aplicar essa tecnologia da indústria 4.0 em uma indústria existente, né? Escolher alguns equipamentos, monitorar, sensoriar esses equipamentos, criar toda uma infraestrutura, né? De cloud, um sistema de inteligência artificial para pegar esses dados capturados e fazer análise desses dados, né? Então, essa é a principal perfil de investimento para essa tecnologia aqui no Brasil. Quais são os principais benefícios? Primeiro, reduzir custos de manutenção entre 10% e 40%, né? Se levar em consideração que a média de gastos com manutenção nas indústrias de transformação está em torno de 5 a 6,5%, reduzir custos de manutenção entre 10% e 40%, nós temos ganhos bastante significativos. Segundo, reduzir o consumo de energia elétrica entre 10% e 20%, né? Dependendo do tipo de indústria, principalmente indústrias intensivas, né, na utilização de energia elétrica, como indústria siderúrgica, indústrias de base, né? Reduzir o consumo de energia elétrica entre 10% e 20% também são ganhos fantásticos, né? Para esse tipo de indústria. E depois, não menos importante, né, aumentar a eficiência do trabalho entre 10% e 25%. Né? Grande parte das organizações, né, trabalham no dia a dia em como melhorar a eficiência operacional, diminuindo o custo. Né? Então, a indústria 4.0, participando na eficiência do trabalho e reduzindo, né, esses desperdícios, é também uma das grandes aplicações da indústria 4.0 na indústria.
Depois, aqui nós temos uma questão interessante, né? No passado existia um paradigma que era a economia de escala, né? Então, o que é economia de escala, né? O conceito é, quanto mais se produz, mais barato é o custo do produto por unidade fabricada, que é o conceito de produção em massa, né? É por isso que tem muita empresa que adota o que a gente chama de lote mínimo, né? Então, ou seja, uma quantidade de peças suficiente para mim conseguir amortizar aquela produção, né? Só que esse conceito de produção em massa, ele se opõe fortemente à produção sob encomenda, à produção customizada, né? Então, não era de se esperar que eu tivesse uma produção em escala de forma customizada, né? Só que o consumidor atual, ele necessita e ele quer produtos cada vez mais customizados às suas necessidades, né? Daí a importância da indústria 4.0 no sentido de tornar essa produção em escala e ao mesmo tempo customizada, né? E aí resultando em ganhos bastante importantes para a indústria, combinando escala com flexibilidade, né? Com alta customização, diminuindo custos, aumentando a produtividade, redução no tempo médio de fabricação, né? Redução no lead time, redução da entrega dos produtos no mercado, né? Redução do time to market e o maior valor agregado, né, aos clientes. Inclusive aqueles valores não percebidos pelo cliente, mas que lhe dá valor, né? Quais as principais aplicações da indústria 4.0? Então, vamos dar algumas aplicações na produção, nos transportes, no lar, na medicina e no cotidiano. Sem dúvida nenhuma, a principal aplicação da indústria 4.0 na indústria são através das fábricas inteligentes, né? Onde eu consigo conectar os equipamentos da minha empresa, permitindo o aumento da eficácia geral dos equipamentos, permitindo, portanto, uma maior disponibilidade das máquinas, né? Mantendo as máquinas a maior parte do tempo operando, né? E aí, consequentemente, melhorando a utilização desses ativos, reduzir custos de fabricação, melhorando a qualidade do produto, diminuindo o desperdício, né? Então, fábricas inteligentes hoje é a principal aplicação da indústria 4.0. Depois, aplicação da indústria 4.0 nos transportes, né? E aí nós temos os veículos autônomos, né? Os veículos que conseguem operar de uma maneira independente, né? Essa é uma aplicação bastante interessante da indústria 4.0, né? Depois, entrega com drones, né? Isso já é uma realidade em alguns mercados, né? Nos Estados Unidos, aquela rede de pizzas, a Domino, né? Que também tem unidades aqui no Brasil, elas já fazem entregas via drones, né? E depois navios inteligentes, né? Aonde eu consigo traçar a melhor rota marítima, né? Para um determinado navio, para um determinado ponto de origem e destino, né? A gente sabe que o frete marítimo hoje, ele é o modal de transporte mais econômico, né? De maior valor custo-benefício, né? Então, otimizar o transporte marítimo significa otimizar a cadeia de valor, né, de transporte e, obviamente, melhorar a rentabilidade das organizações. Depois, aplicação da indústria, né, da indústria 4.0 no lar, né, e aí nós temos o termostato inteligente Nest, né, então é um termostato que ele consegue regular a temperatura de um determinado ambiente de acordo com a preferência das pessoas que habitam aquele ambiente, né? E depois os professores robôs, né? Onde eles conseguem interagir com os alunos, aprenderem, né? Identificarem as principais dificuldades para poder estabelecer métodos de ensino que possam melhorar a capacidade do aluno em aprender, né? Depois nós temos a aplicação da indústria 4.0 na medicina, né? Então, cuidados médicos digitalizados, né? Onde a gente pode perceber, por exemplo, alguns equipamentos, né, de monitoramento, né, que conseguem medir diversos parâmetros, né, da saúde de uma determinada pessoa, inclusive se comunicar com o médico.
Essa aplicação a gente viu naquele vídeo no começo da nossa aula. Depois, órgãos impressos em 3D, né? Que aí é a grande aplicação, uma das grandes aplicações da manufatura aditivada, né? Onde eu consigo diminuir, obviamente, a fila dos transplantes, né? E depois manipulação genética, onde consigo identificar o comportamento do DNA para poder estabelecer curas para doenças complexas, né? Depois, a aplicação da indústria 4.0 no cotidiano, né? E aí nós temos dois exemplos. Um é o Café X, né? Café X, né? Que através de sistemas de robôs, né? O robô consegue personalizar a elaboração de um café para uma determinada pessoa, de acordo com a sua preferência, né? E o Amazon Go, né? Que promete no lines, no checkout, né? Ou seja, sem filas e sem caixa para pagamento, né? Então, como que funciona? A pessoa entra no supermercado do Amazon Go, né? Então já está funcionando lá nos Estados Unidos, né? Assim que a pessoa entra, o sistema já reconhece quem que é a pessoa, né? E quais são os dados, por exemplo, do cartão de crédito. A partir do momento que a pessoa vai retirando os produtos das prateleiras, das gôndolas, né? E colocando no carrinho, o sistema vai reconhecendo as compras daquela pessoa. E aí a pessoa, ao sair do supermercado com as compras, né, o sistema já manda essa relação direto no cartão de crédito da pessoa, né? Então, sem enfrentamento de filas e sem necessidade de passar no caixa para pagamento, né? Esses dois são dois vídeos bastante interessantes para quem quiser e ter curiosidade. Os dois, ambos estão lá no YouTube, tá? Depois aqui um exemplo que eu queria trazer, né? É um exemplo da aplicação da indústria 4.0 em uma indústria de base, né? Uma indústria de cimento, né? Então nós temos, por exemplo, aqui um moinho, né? Que é um dos principais equipamentos desse tipo de indústria, né? E aí essa empresa fez um monitoramento, né? Fez um sensoriamento de todas as características de operação do equipamento, né? Do tipo velocidade, rotação, temperatura, vibração, alinhamento dos mancais, né? Então vamos agora, então a partir do sensoriamento, né? Via CLPs, né? Essa empresa implantou a indústria 4.0. Então vamos ver como que funciona essa aplicação, né? Então, do lado esquerdo, nós temos toda a alimentação da base de dados, né? Em relação a esse equipamento, né? Então, os registros de operação, os registros de manutenção, né? O histórico de manutenção, quando quebrou, com que frequência quebrou, quais os elementos que quebrou, né? E aí uma correlação com os dados de supervisão, né? Que vem via CLP, então, os dados de operação desse equipamento, né? Então, como nós falamos já, alguns exemplos: velocidade, rotação, temperatura, vibração, alinhamentos mancais, né? Então, através desses dados capturados pelo CNP, né? Os sensores de internet das coisas, né? Vão pegar esses dados, vão capturar e transferir esses dados para o cloud, para as nuvens, né? E aí nós temos a nuvenzinha aí desenhada, né? E aí esses dados, eles vão sendo monitorados em tempo real, segundo a segundo, né? Então, milhões e milhões de dados sendo capturados e sendo lançados na nuvem, né? Então, por isso que nós precisamos de uma tecnologia de Big Data, né? Para poder acumular todos esses dados. E aí, lá na nuvem, nós temos um sistema de inteligência artificial, né? Que ele vai recebendo esses dados, vai analisando esses dados, vai fazendo a correlação desses dados e ele vai aprendendo como esses dados se comportam, né? Então aí a indústria 4.0 ela começa através da inteligência artificial, ela começa a entender o comportamento de funcionamento de um determinado equipamento, né? Então ela começa a relacionar parâmetros de temperatura, com parâmetros de velocidade, com parâmetros de rotação, com parâmetros de vibração, né? E aí o sistema começa a aprender, né? Em que momento que existe uma probabilidade de falha ou de quebra do equipamento. Então, quando
o equipamento ele entra numa zona crítica, né, já apontado, né, e já reconhecido pelo sistema cognitivo da inteligência artificial, ele já manda uma mensagem direto para o mecânico de manutenção via smartphone para ele fazer a intervenção imediata do equipamento, né? E aí eu digo que a indústria 4.0, né, nessa aplicação, é uma evolução dos sistemas de manutenção preventiva e de manutenção preditiva que nós temos bem aplicados na indústria nos dias de hoje. Aqui uma pesquisa que foi feita pela Fiesp, né, sobre a indústria 4.0 em 2017, uma pesquisa com 227 empresas, né, onde os dados capturados foram 40% das empresas tinham implementado o Lean Manufacturing, né, que é a manufatura enxuta, 32% sequer ouviram falar em indústria 4.0, porém 80% reconheciam que a indústria 4.0 poderia impactar o modelo de negócios que eles praticavam, né? Principalmente aumentando produtividade e melhorando competitividade. Porém, 5% apenas se sentiam bem preparadas para a indústria 4.0, né? E 23% no outro lado, né, se sentiam completamente inoperantes, nem um pouco preparadas para a indústria 4.0. 30% já tinham dado início ao processo e 25% estavam planejando. E 31% já sofreram ataques cibernéticos, né? E por que esse ponto é importante? Como eu tenho um tráfego de dados bastante grande, né? Com a indústria 4.0, uma das grandes preocupações do empresariado é como há a proteção desses dados, né? Depois, agora, uma pesquisa da CNI, Confederação Nacional da Indústria, né, a respeito das 10 tecnologias digitais aplicadas na indústria 4.0. Uma pesquisa em 2016, envolvendo 2.225 empresas, onde 58% conheciam a importância das tecnologias digitais para a competitividade dessas empresas. 48% utilizavam pelo menos uma das tecnologias digitais, né? E aí, obviamente, uma das mais aplicadas é a captura de dados através de CLP, né? E outra coisa interessante, quanto maior a intensidade tecnológica da atividade industrial, maior é o uso das tecnologias digitais, né? Então, o que significa isso, né? Significa que poderia se esperar a implantação de uma tecnologia de indústria 4.0, né, de uma maneira mais forte numa empresa fabricante de computadores, né, do que, por exemplo, uma empresa fabricante de sapatos, né? Porém, 43% não identificaram quais tecnologias, dentre as citadas, que teriam maior potencial para impulsionar a competitividade, né? Isso traz como resultado que as empresas não sabiam, né, a aplicabilidade da indústria 4.0. Principais benefícios esperados: 54% das empresas, né, esperavam reduzir os custos operacionais, né, e obviamente aumentar a taxa de lucratividade, e 50% queriam aumentar a produtividade, né? As principais barreiras identificadas: custo de implantação, né? Porque obviamente é um pouco oneroso, né? Eu pegar um determinado grupo de equipamentos, né? E fazer toda a parte de sensoriamento dos parâmetros de operação, né, via SLP, né, um pouco oneroso também implantar, né, os sensores IoT, né, que vão capturar esses dados CLP e transferir para as nuvens, né, e depois o outro custo importante, né, que é a implantação da infraestrutura de cloud, né, com serviço de inteligência cognitiva, né, com serviço de inteligência artificial, né? E falta de clareza na definição do retorno sobre investimento, né? Então, o empresariado diz, né? Eu vou investir tudo isso, né? E qual que é a minha certeza de ter o retorno do investimento, né? Essa é uma das principais barreiras com relação à implantação da indústria 4.0, principalmente aqui no Brasil. Aqui outro dado importante, né?
que é com relação à aquisição de robôs industriais, né? São dados de 2015, né? Aí diz que em 2015, somente a China comprou 68.600 robôs industriais. 80% a mais que o segundo colocado, que é a Coreia, que tinha adquirido, naquele ano, 38.300, né? E nós aqui no Brasil tínhamos comprado 1.407, 0,55% do total mundial, né? O que que isso representa, né? Representa um grau de dificuldade que nós vamos ter na implantação da indústria 4.0, que é o baixo grau de automação, né? Das nossas indústrias, né? E que acaba criando, obviamente, um empecilho, né, para a implantação de uma tecnologia como a indústria 4.0. E depois, finalmente, né, dizer que nem tudo também são catástrofes, né? Nós temos oportunidades para o Brasil. Pontos favoráveis: 70% do investimento privado em P&D tem origem na indústria de transformação, né? Que é a principal aplicação aí da indústria 4.0, né? Então se espera que uma parte desse investimento também possa ser canalizado para a indústria 4.0. Nós possuímos uma indústria bastante diversificada, né? Então aí nós temos oportunidades setoriais imensas, né? Na agroindústria, no setor aeronáutico, na indústria de plástico, na indústria de alimentos, energia, petróleo e gás, cosméticos, medicamentos, né? Tá? Isso devido a essa diversificação de indústria que nós temos no país, né? E outra coisa importante que é a presença de unidades fabris, de empresas líderes da indústria 4.0, das principais economias, né? Então, o que significa isso? É uma multinacional, né? Que ela já está implantando ou já tem implantado, né? A indústria 4.0 nas suas matrizes fora do país, né? Na Alemanha, nos Estados Unidos, né? E aí tem uma filial aqui no Brasil, né? Então a probabilidade e a facilidade de se implementar a indústria 4.0, né? Numa filial de uma empresa que já tem implantado isso nas suas matrizes corporativas, obviamente ele é um fator de positividade com relação à implantação da indústria 4.0 aqui no Brasil, tá? Bom, pessoal, era isso que eu queria falar. Agradeço a participação de todo mundo que assistiu essa aula, né? Convido vocês a assistirem também a aula gravada do professor Silvio com relação à internet das coisas, né? Aplicação na indústria, e a do professor Rodolfo, que ele vai falar sobre digitalização na indústria, né? Essas, junto com a minha palestra, né? Que é de conceitos e aplicações da indústria 4.0, né? Vocês vão poder se municiar de informação suficiente para poder participar da nossa aula ao vivo, né? Do nosso Masterclass, que vai acontecer em setembro, né? Aonde eu, o professor Silvio e o professor Rodolfo iremos discutir, né? A indústria 4.0, principalmente com relação aos principais desafios e oportunidades da aplicação da indústria 4.0 aqui no Brasil. Tá bom? Pessoal, agradeço novamente a participação de todos, né? E nos vemos lá no nosso Masterclass em setembro. Obrigado.